Olá, queridos e queridas irmãs, irmãos, amigos, participantes do Evangelho da Noite. Hoje nós vamos dar início ao nosso culto do dia 12 de maio, quinta-feira, 12 de maio de 2022. E vamos começar lendo o Vinha de Luz, na lição 20. Porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus em Lucas, capítulo 13, versículo 24. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima a porta estreita, a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Acontece a necessidade do sofrimento purificador, reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne, em que se mergulha para o serviço da retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões. Meu filho, depois de ter encarnado, é difícil, né? Fugindo da dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Isso nos fala muito, né? Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos da evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo, as transformações da morte. Se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita, receberam-na, entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Graças a Deus, né? Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao Cristo de Deus. Graças ao nosso patrono, né, São Francisco de Assis, às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. E graças aos nossos guias e protetores espirituais, anjos da guarda, que tanto nos auxiliam sempre na vida diária e também nesse momento de comunhão
durante esse culto santíssimo, no qual nos sintonizamos as faixas de ondas mais superiores e então nos propomos a fazer esse contato e nos colocarmos abertamente positivos ao recebimento dessas luzes, dessas vibrações maravilhosas de amor, de paz. Que nesses minutos que passaremos juntos possamos ser visitados pelos queridos amigos espirituais, a fim de que nossos lares físicos e espirituais, e os nossos templos físicos e espirituais possam ser sanitizados e reharmonizados e reenergizados na graça de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, pedimos a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, o lema de Francisco, paz e bem. Queridíssimos, hoje vamos dar continuidade ao estudo de Marcos, capítulo 6, e vamos apreciar os versículos de 35 a 34. Mas eu nem sei como dar essa notícia para vocês. É uma passagem, todo mundo conhece, primeira multiplicação dos pães. Mas eu não tenho nem ideia como é que vai ser essa passagem. Porque, efetivamente, do que ela trata, não vai dar para fazer aqui. Né? Ou seja, não vai dar em princípio, né? Se estivéssemos no seminário e fazendo um estudo exaustivo. Então eu teria que fazer um recorte considerável dos conteúdos, para trazer só o importante, o que mais sobressai da passagem. Mas, mesmo assim, é muito profunda. Então, vamos lá, mãos à obra. E vocês me perdoem se eu não consegui adequadamente fazer essa transmutação do estudo. Aqui. Para você ter uma ideia, primeira multiplicação dos pães. Porque tem dois evangelistas, o Mateus e o Marcos, que narram uma segunda multiplicação dos pães, e provavelmente aconteceram outras. Nessa primeira, todos quatro narram. Daí você vê a importância da passagem. Não é qualquer coisa, não é pouca coisa. E o Marcos fala assim: e já estando na hora, Marcos capítulo 6, versículos 35 a 44. Já estando na hora, a hora muito adiantada, chegando-se a ele seus discípulos, disseram: este lugar é deserto, e já é muito tarde. Despede-os para que vão aos sítios e às aldeias circunvizinhas comprar pão para si, pois que tem eles para comer. Mas, respondendo, disse Jesus: dai-lhes vós de comer. E disseram-lhe: deveremos então ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Mas ele lhes perguntou: quantos pães tendes? E de ver. Depois de se terem certificado, responderam: 5 pães e 2 peixes. Foram lá, perguntaram para o povo lá da trupe de Jesus, os apóstolos e os seguidores. Então ordenou aos discípulos que a todos fizessem reclinar em grupos sobre a relva verde, e sentaram-se em grupos de 100, 50, e ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, deu graças,
E partindo os pães, os ia entregando aos discípulos para que distribuíssem. Para que eles distribuíssem. E repartiu por todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram os fragmentos, 2 fragmentos, 12 cestos cheios de pão e peixes. Ora, os que comeram os pães foram 5.000 homens. A importância dessa passagem, assim, a primeira importância é que ele já está introduzindo, né, o que ele vai fazer lá na despedida, na noite que ele vai ser preso e levado para a casa do sumo sacerdote, né, do Caifás. Ele vai ter acabado de ter feito a última ceia, que vai ter, além, no caso lá está aprimorado, que ainda tem o sangue, né, que é o vinho. Mas ele está falando aí da transmutação da matéria e da perpetuidade da energia. Por exemplo, se você for para João, ele já teve aquela conversa com a samaritana, né? Que a samaritana está pegando água, ele fala: eu conheço uma água que sacia a sede para sempre, e uma comida que mata a fome para sempre. Mas é claro que ele está falando da transcendência. E aí, ele está falando da transcendência. Veja bem, os apóstolos, eles começam com um problema material, né? Que vamos lembrar o seguinte: essa cena aí é aquela assim, vamos para um lugar deserto, né, longe desse burburinho, e eles pegam o barquinho e atravessam lá o lago de Genezaré. Quando eles chegam do outro lado, num lugar deserto que não tem povoado, o lugar deserto é um lugar árido, a terra já é árida mesmo, que não tem povoado nenhum. Mas o povo já veio dando a volta no lago e já chegou até antes deles lá. Aí ele começou a pregar e teve uma imantação do povo. O povo ficou lá ouvindo, real. Eles foram procurando milagre, alguma coisa que talvez nem eles soubessem. E eles chegaram lá e começaram a ouvir, e teve aquele envolvimento, né, dentro da atmosfera do Cristo, do halo, né, de luz do Cristo, que, claro, o Cristo encarnado estava envolvendo a terra toda, mas quem estava ali a 10 metros dele estava mais inserido na vibração. Mas, claro que você estar a 2 metros do Cristo não o torna um santo, se você não o quiser. Então, depende de nós fazermos o movimento para pegar e tocar apenas a pontinha do manto. E aquela figura que eu mostrei, né, do Michelangelo na teto da Capela Sistina, do homem fazendo essa menção a Deus, procurando a Deus, e os dedinhos ali prestes a se tocar, né? Na maioria das vezes, aquela pintura é verdadeira, né? A gente faz a menção, mas não chega a tocar mesmo Deus estendendo a mão. E aquele momento ali, eles foram atrás, não sabiam bem de quê, mas chegaram lá, foram imantados, e quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir vai assimilar mais. E Jesus está lá falando, e vem esse problema físico, que os apóstolos dizem. Já é tarde, despede eles, já é tarde, assim, estava caindo a tarde, tá? Ia entrar a noite, e eles tinham que ter algum lugar para comprar pão, né? Trocar escambo, e teria que ser nas aldeias circunvizinhas. E aí o Cristo, claro, né?
já estava dentro da didática dele, ele estava esperando esse momento, né? E aí ele fala, o que vocês têm aí? Aí vem a complicação, né? Porque aí, é assim, todas as linhas interpretam isso como já um início da Eucaristia, né? Que a Eucaristia dá ação de graças. E aí, quando vão fazer o estudo, o pessoal fala, quanto à historicidade do fato, todo mundo registrou, os evangelistas. Quanto ao número de pessoas, é iniciático. Ele fala no final. Ora, os que comeram os pães foram 5.000 homens. A gente vai ver por que é iniciático. Né? Em princípio, assim, mesmo percorrendo várias aldeias ali em volta, e cada aldeia dessas tinha 100 ou 2 de pessoas, é difícil que tivesse 5.000 pessoas lá. Né? Mas tinha um monte de gente. E a gente vai ver o que esses 5 está fazendo aí. Novidade. Quanto à novidade do fato, não é novidade. No Velho Testamento tem uma passagem que ocorre uma multiplicação de pães, mas não para 5.000 pessoas, é para uma refeição de 10, 12 pessoas, tá? Então, o fato já aconteceu e vai se repetir ainda nesse evangelho. A questão é como isso aconteceu. Então, essa que é o item. Quanto à possibilidade de realização disso realmente ter acontecido. E aí, nós, espíritas, a gente tem até mais maneiras de propor. Porque se você é de alguma denominação católica, evangélica, você vai ter isso como um milagre e pronto. Mas, como o Espiritismo veio acrescentar, eu vos enviarei o Consolador prometido, que dirá isso tudo e muito mais. O muito mais é essa revelação que vem sendo feita. Então, por exemplo, o Pastorino, ele elenca 4 possibilidades, né? De um hipnotismo, o hipnotismo coletivo, ou uma alucinação coletiva, né? Tipo um ilusionismo, só que aí o problema esbarra na saciedade, porque as pessoas comeram até se saciar. E o hipnotismo, ele vai funcionar na hora, mas não vai ter duração, né? Transporte dos pães. Isso são possibilidades que são possíveis dentro da doutrina espírita. Transporte dos pães seria alguma coisa parecida quando você tem o transporte que você vai identificar como materialização numa uma determinada reunião, mas que esse objeto foi desmaterializado fora da sala de reunião e foi levado para dentro da sala de reunião. Em algumas passagens, André Luiz explica que o objeto já foi colocado lá antes da reunião, só que ele fica invisível, com uma arrumação, aí que vai começar a entrar a ciência, com uma arrumação das moléculas de forma que não é detectável à nossa vista. Entendeu? Ou também a possibilidade de mesmo a sala toda fechada ser transportada através da parede. Então a gente está falando de uma outra química, de uma outra física que a gente não conhece, tá? Que eu não conheço também. Então eu estou falando da minha posição de cientista, de saber química e física. Então assim, ajuda, mas até um determinado momento, que é um momento assim, é a química e a física que a gente conhece. Então eu posso te explicar para vocês que você pode
você pode ir nessa outra proposição, dessa outra dimensão, que a gente não está ainda, tá? Que é mais desmaterializada. Você pode desmontar um instrumento qualquer, né? Vamos botar lá uma caneta, você vai... não, na realidade, o povo fala desmaterializar para a nossa vista. Pode fazê-la expandir e tomar uma dimensão semelhante à dos gases. Lembra que aqui algum tempo atrás, deixa eu ver se o meu... agora eu mantenho aqui a minha seringa explicativa. Lembra que um tempo atrás eu mostrei isso? Que você diz, a seringa está cheia... O que tem dentro da seringa? Nada. Aí eu falo, não é nada. Tem o ar. Que é esse ar que eu estou respirando também. E aí, mas esse ar, como é que eu provo? Eu provo que se eu tampar aqui a ponta e eu apertar, ela vai comprimir até um determinado momento, mas por mais que eu faça força, eu não consigo ir além disso. E olha, eu aperto e quando eu largo, ela volta. Mas não tem nada lá dentro. Eu pressionei e fiz um ar comprimido. E depois, quando eu larguei, o ar descomprimiu para a densidade que é essa que está aqui, e ele empurra o êmbolo de volta. Isso é mágica? Não. Isso é uma propriedade que é estudada na 5ª série, na primário. Né? Um ar comprimido. Tem as moléculas de ar lá dentro que não deixam eu esmagar. Mas se eu puser uma força usando uma máquina, é claro que eu vou conseguir comprimir esse ar, que é o que acontece no botijão de gás, em outros lugares, extintor de incêndio. Claro que eu vou conseguir comprimir esse ar mais do que ele está aqui, tá? Por isso que depois eu posso usar o botijão de gás durante meses. Às vezes ele fica tão comprimido que ele fica na forma líquida. Aí ele muda de estado. Então o que eu estou falando dessa transmutação dos pães, da matéria, é isso. Que há espíritos, você imagina se Jesus, que é o co-construtor do mundo, que é um outro saber que a gente não tem ainda, há espíritos que conseguem pegar essa caneta aqui e fazê-la ficar gasosa, que é descomprimir. Ali eu estou usando a compressão. Aí leva ela lá para outro lugar, dependendo do espírito que consegue até fazer esses átomos que compõem isso passar pela parede, e depois ele materializa lá dentro da sala. E o que alguns pensam é que os pães foram desmaterializados em determinado lugar, os pães e peixes foram materializados lá. Não sabemos, não tem corrente, até porque isso é coisa, né, dos cristãos espíritas. E mesmo dentro do espiritismo não tem corrente que diga é isso, é aquilo, até porque essa explicação que eu estou dando aqui é uma explicação difícil que não chega a muitos. E tem a criação mental, olha que maravilha, que é a mente do Cristo plasmando. Eu sou mais adepto dessa. Porque o Cristo está lá na frente. Ele falou, eu estou aqui desde antes dessa humanidade, eu estou aqui desde a criação do mundo. Entende? Ele plasmar matéria é uma coisa maravilhosa. Deus, com um sopro, fez o homem, a alma do homem. Para o Cristo plasmar matéria, é uma construção mental dele. Ele plasmou aquele pão, aquele peixe. Né? E ele disse que nós podemos fazer tudo isso que ele faz e muito mais. E isso vai ser o símbolo do próprio Cristo. Que ele vai deixar o que para a gente? A Eucaristia. Que ele vai chegar lá, na última ceia,
distribui o pão, cortando, que é um hábito judaico, né? Que toda sexta-feira, naquela cerimônia, no Shabá judaico, o dono da casa vai cortando o pão e dando aos presentes. Então, você vê que não é nada vem de nada, tudo vem de tudo. E aí ele vai dando, e esse pão está simbolizando, quanto mais eu divido, mais eu multiplico, mais pedaços tem. Porque eu não estou falando de matéria, estou falando de energia. Entende isso? Então, como é que isso vai ficar expresso? Tá, mas o que isso tudo tem a ver com... Por que fica difícil? Porque está posto esse ensinamento só agora com o tempo. Vindo uma nova química, não é a nova, mas é o avanço da química, o avanço da física. A física já avançou muito com Einstein, tá? Então, o que acontece? Da onde é que vem essa matéria toda? O que tem lá? 5 pães e 2 peixes, e segundo um outro evangelista, 2 peixinhos. E do que eles estão falando? Estão falando... Lembra que eu falo muito que 4 simboliza materialidade? Então, que são os 4 elementos que são formadores da matéria. Mas no caso 5, o arcano 5, o 5 é a mônada encarnada, que é o 5º elemento. Porque a matéria em princípio é inanimada, embora tenha energia nas rochas. Mas o 5 é o homem encarnado, é o Cristo encarnado. O 5 é o Cristo, que é o quê? É a mônada divina encarnada na matéria. Aí, da onde que vem isso? Vem do nome impronunciável de Deus. Eu estou pronunciando aqui no meio de um culto para que vocês saibam, né? É o Yahvé. É um dos nomes, um dos 28 nomes que não devem ser pronunciados, impronunciável de Deus. O Yahvé, que é um tetragrama, tetragrama. Porque você sabe que nessas línguas de lá, eles vão tirando as vogais, que ficam até mais difícil de pronunciar. E aí você tem os equivalentes fonéticos, né? Que vão dar o número 5, tá? Essa combinação. Essa combinação a gente não consegue ler. Mas se eu colocar as vogais, ela é Yeshua. Yeshua, que é Jesus. Tem até o padre fez até tem uma música para tu cantar na missa que é Yeshua, Yeshua. Entende? E aí isso dá o pentagrama. E aí vocês vão descobrir, mas da onde que tem isso? Foi inventado para nós católicos só quando Cristo chegou? Não, querido. É um conhecimento antigo. A estrela. 5 pontas, de 5 pontas. Ela simboliza a mônada encarnada. Aí, onde está esse conhecimento? Ele está bem disseminado, né? Eu vou fazer aqui para mostrar para vocês o homem vitruviano. Olha só, gente, vocês já viram esse desenho em algum momento da vida de vocês?
Esse desenho aqui é um desenho, um esboço de Leonardo da Vinci, o que desenhou a Última Ceia, a Mona Lisa, e é um ensaio dele chamado O Homem Vitruviano, tá? Que quando vocês procurarem no Google, em qualquer lugar, vão dizer que isso aqui é um ensaio sobre a proporção do corpo do homem. Só que se você olhar, pegar esses braços aqui e essas perninhas abertas, é a estrela de 5 pontas, que ele utilizou muito quando ele pintava. Entende? Então, o homem vitruviano, que o Leonardo da Vinci também deve ter usado as proporções, que, vai estar na história que aquilo ali é um estudo das proporções do corpo humano, né? Não foi ele que inventou, é vitruviano porque vem de um arquiteto da antiguidade, né? Vitrúvio, e ele pegou esse desenho e é da mão dele, ele escreveu em cima, tá? Para você ter uma ideia, ele fez isso em 1490. O Brasil não tinha sido descoberto. Para o consenso humano, não existia Brasil. Então, mas, na verdade, o Leonardo da Vinci é um homem, né, para lá de iniciado, e tanto é que as interpretações da Última Ceia são fantásticas, né? O que está escrito lá? Por que até hoje as pessoas olham a Mona Lisa e ficam, né, hipnotizados, pode-se dizer, né? E realmente, na presença dela, você vê uma foto na jornal, aqui é uma coisa. Você ir lá no Louvre e ficar de cara a cara com a Mona Lisa é uma outra sensação, né? Eu tive essa bênção, vamos dizer assim. Então, esse conhecimento não está só aí na multiplicação dos pães. O que ele está falando quando ele fala que tinha 5 pães? Ele está aludindo à mônada encarnada, que é infinitamente indivisível, né? E da onde ele vai tirar, onde que isso está de novo? Quantos homens tinham? 5.000. Quer dizer, 5 desse mesma interpretação, com 1.000, que é sem limite. Por isso que eu disse que não dava, porque eu ainda tenho que falar do 2. O 2, o arcano 2, tem assim, para a humanidade, na natureza, no plano divino, o arcano 2 no plano divino é a segunda pessoa da tríade de Deus, da Trindade. É o próprio Cristo, né? O dos 2 peixinhos. E tanto é que os primeiros cristãos vão simbolizar, Cristo começa recrutando pescadores. Depois o símbolo do cristianismo, dos cristãos, é o peixe. E o arcano no plano divino, a segunda manifestação de Deus, o próprio Cristo. E no plano encarnado é a mulher no sentido dessa capacidade de receber e multiplicar da reprodução humana, tá? Humana, assim, o elemento feminino em toda a natureza, né? Multiplicando. E o que acontece? Assim como Maria estava lá e recebeu a figura do anjo, o anjo não fecundou Maria, o anjo veio anunciar que ela já estava inseminada pelo Espírito Santo. Para a gente, os cristãos, pelo Espírito Santo. Para os muçulmanos, por Deus, diretamente por Alá. E o que eu vou dizer aqui agora
é que está tendo uma multiplicação de pães, né? E essa multiplicação, ela, para gente que não compreende ainda, é um milagre. Mas, no futuro, saberemos a profundidade disso, porque para os antigos, isso aqui era um milagre. Né? Se eu encher completamente, ó, olha aqui. Volta. Então, é uma questão do nosso saber avançar, tá? Então, é lindíssimo quanto a toda a metáfora, todo o ensinamento metafísico, porque ele está falando as necessidades humanas, todo mundo conhece, tem que comer, já estão postas. E foram postas pelos os apóstolos. E ele está dando ali, além, o conhecimento além da energia que a gente precisa para manter o corpo vivo. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando de uma energia desmaterializada, eu estou falando da matéria. A gente não tem que comer, efetivamente, de 5 em 5 horas? Aí, assim, para quê? Para que come? Aí eu vou te dizer, porque a gente lá no processo de digestão desmonta as moléculas e a gente absorve as moléculas, a gente não absorve a proteína inteira, não absorve o açúcar inteiro. E lá dentro da gente a gente remonta. E algumas coisas a gente desmonta. Quando a gente desmonta o açúcar, a gente pega a energia do açúcar para fazer isso aqui, ó, nos movimentarmos e fazer essa marionete material funcionar. Então, a multiplicação dos pães está mostrando a multiplicação energética, que no futuro, quando a gente não tiver mais o corpo de carne, que vamos ser só apenas energia liberada, e aí nós não vamos precisar mais de comer, mas ainda assim teremos essa propriedade de fazer a multiplicação metafísica. Eu quero me desculpar se eu não passei direito esses conhecimentos, mas é porque é muita coisa em pouco tempo, tá? Então, vamos passar agora para o nosso momento de passe, né? Depois, se as pessoas quiserem fazer perguntas, manda para mim no WhatsApp ou marcar um café. A pandemia não acabou ainda, hein? A pandemia está acabando, vamos marcar um café para conversar. Então, nossa passe. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os nossos protetores, de cada um aqui presente, realizar através desse passe fluídico terápico o tratamento particularizado, de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos força para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades,
de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente, pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar, com os nossos esforços, os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho do Amor, do Evangelho da Noite, que é do amor, e graças aos nossos guias e protetores espirituais, anjos guardiões. Obrigado, Senhor, por termos sido visitados pelas equipes espirituais, por termos tido os nossos lares sanitizados e nossos templos, que são os nossos corpos, assim como beneficiado todos aqueles irmãos que estão na faixa de ação desse culto, que pertencem à nossa família consanguínea e energética, vibracional. E também, Senhor, a nossa possibilidade de mandarmos para todo o planeta um quanto pela saúde do planeta, pela saúde dessa humanidade encarnada e desencarnada, e pela transição planetária. E ainda, Senhor, ousamos rogar por todos os queridos irmãos que estão em posição chave, posição de mando, nesse momento, não só os cargos políticos, mas também os cargos que detêm poder econômico, poder político, poder de mando, poder de decisão sobre religiões, etnias e grupos humanos, de um modo geral. Que todas essas pessoas possam ser muito bem orientadas, envolvidas e conduzidas, Senhor, na paz e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim, Senhor, que pedimos a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana na paz e no amor do Senhor. Graças a Deus.